Essa semana eu visitei uma casa que eu construí há 6 anos atrás e fiquei horrorizado com o quanto eu estou construindo diferente hoje. Eu fico olhando para o meu eu do passado, vendo a forma como eu construía e percebo o quanto que eu amadureci, quantos processos eu mudei, coisas que eu melhorei e, na real, é um empilhamento tão grande de coisas ali que resultou nesse vídeo. Esse aqui é um vídeo sobre coisas que eu aperfeiçoei, que eu mudei ao longo dos últimos 5 ou 6 anos e eu tô vendo que a galera tá lá atrás, a galera não acompanhou isso. Você pega o construtor médio, o empreiteiro, o arquiteto aí que tá lidando com construção, essa galera tá presa no que eu tava fazendo lá atrás, que hoje resulta às vezes em obras que dão muita manutenção, obras que envelheceram mal, obras que já estão precisando de reforma 5, 6 anos depois. Então esse vídeo aqui é o meu aprendizado mais recente possível. Tudo que eu melhorei nos últimos tempos aí, eu estou trazendo para você, por isso que vale a pena você ficar até o final desse vídeo aqui, tá? Primeiro ponto que eu mudei como filosofia minha de construção é o seguinte: eliminar da obra, das casas, praticamente eliminar ou cortar quase tudo a pintura. Esse é um ponto interessante. Olha só, se você olhar para essa casa aqui que eu tô gravando aqui eventualmente, não tem pintura praticamente. Então, se você olhar aqui, ó, na fachada, não tem nada aqui externamente mesmo, não tem nenhum palmo de pintura. Isso é muito interessante porque virou premissa aqui pra gente. Antigamente, o que é que eu fazia? Eu fazia as fachadas com textura, ou um grafiato. O grafiato eu sempre achei ele meio bregão, meio grosseirão, com aquelas pelotas de pedra, né? Eu sempre preferia, na verdade, uma textura mais fininha, como se fosse uma areia mais fininha. Mas as texturas começavam a me dar problema. Eu vou colocar imagens aí na tela de tudo que eu tô falando, tá? Aí eu parti para pintura lisa. Pintura lisa também dava problema. Aí eu parti para cimento queimado. Tô colocando na tela para você todas essas imagens. E o cimento queimado também dá problema. Não tem nada para fachada que você coloque que não dê problema. Tudo dá problema no curto prazo. 3, 4, 5 anos. Sua fachada tá velha, desbotada ou úmida, porque são pinturas. Então, do lado de fora da casa, eu eliminei a pintura. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui, o que é que nós temos nessa fachada? Olha só, pedra, concreto, ACM, só materiais que não tem pintura. Eu substituí o muro por essa grade, às vezes quem não mora em condomínio não vai conseguir fazer isso. E olha só aqui, isso aqui é um concreto cristalizado, impermeável. Mesmo que essa terra, né, ou do lado de lá, mesmo que a nossa grama aqui, ó, ela se encharque de água, a água não passa por esse concreto, mas isso é um concreto, não tem pintura aqui, não tem pintura em nada. Vamos entrar na casa para você ver que o conceito de praticamente zero pintura, né, externamente é zero pintura mesmo, mas aqui para dentro, olha, é praticamente zero pintura. Então, nesse pavimento aqui, nós temos aqui praticamente quase dos 300 metros quadrados, uns 250 metros quadrados aqui, e a única pintura que existe aqui é esse branco, ó. Não tem no teto, não tem nas paredes, não tem nada. Então, é uma filosofia de reduzir em extremo mesmo a pintura das obras. Segunda coisa que eu fui melhorando enquanto processo. A gente passou aqui na construtora a investir muito em química das obras. Isso aí era uma realidade que há 5 anos atrás eu sequer sonhava que existia. Eu sabia que existia, mas não era uma coisa que estava no meu radar. Então eu construía uma casa inteira de 400, de 500 metros quadrados, sem investir em química. Hoje eu estou fazendo o contrário. Tudo que eu faço tem aditivo químico. O aditivo químico, com um investimento ridículo, tá? A gente melhora muito o desempenho
químico desse material. Então, por exemplo, pega uma casa como essa aqui, que é uma casa de 500 e tantos metros quadrados. Aonde que nós vamos tratar o aditivo químico? Olha só, esse piso que está aqui, para te dar uns exemplos, né? Essa chapa de acabamento que está aqui, ela está, por sua vez, apoiada num contrapiso. O contrapiso é uma camada de massa que está colada na laje. Muitas vezes, ó, a sua obra ela tem aqui um piso oco, que você sente que está oco, mas o problema não está no acabamento, o problema está na camada abaixo do revestimento, que é o contrapiso. A coisa mais fácil do mundo é um contrapiso não colar na laje. Então, o que a gente faz? Nós usamos um aditivo químico para ancoragem química mesmo, para essa placa de massa ela aderir na laje. Olha só, para nivelar isso aqui, olha só, nesse sentido aqui, ó, são muitos metros, perfeito? A laje, gente, a laje é um negócio torto, ela fica desnivelada quando você vai concretar ela ali com o caminhão e tal. Você tem que dar aqui um nivelamento com massa, para o acabamento ficar retinho. Esse nivelamento com massa ele é uma casquinha de 2 ou 3 centímetros. Isso nunca dá certo. Eles têm muitas chances de ter problema, que é o quê? Uma casca fina de massa numa superfície tão grande. Porque essa superfície, essa laje faz isso aqui, ó. Ela dilata, ela trepida. E aquela casquinha de massa tende a trincar, a absorver essa dilatação. O que a gente faz? Com um investimento ridículo, você trabalha a ancoragem química dessa massa no chão. Você quer ver um outro exemplo? Aqui, ó, perto de nós aqui, um exemplo, ó. Aqui não é reboco, né? Isso aqui é um concreto, mas aqui, por trás dessa pedra tem tijolo e reboco. Perfeito? O reboco é a exata coisa que eu acabei de falar. O reboco ele é uma casquinha de massa bem fina e ele está num paredão, né? Então, à medida que essa parede ela vai trabalhando, ela toma sol, ela toma chuva, o reboco ele vai querer se desplacar, principalmente se tiver uma coisa pesada aqui, ó, fixada no reboco. O que a gente faz? Tratamento químico para ancoragem desse reboco. A mesma situação. Então, com alguns tratamentos químicos, nós vamos melhorando muito. Você já viu aquele reboco que parece que tem um monte de pé de galinha, todo trincadão assim, ó? Aquilo ali é um reboco que perdeu água muito rápido. Então o reboco ele perde água, ele murcha. Na hora que ele murcha, ele perde volume e começa a abrir trinca. Então a gente coloca um aditivo químico, né, para fazer essa, para prender a água dentro do reboco, falando de uma forma bem leiga aí. E cara, tudo que você olhar nessa obra aqui e nas nossas obras mais recentes tem investimento para desempenho químico dos materiais. Se a gente for pensar aqui nessa piscina, por exemplo, teve aqui, ó, aditivo químico para o reboco aderir na impermeabilização. E se você perguntar quanto que eu gastei de aditivo químico nessa casa inteira, eu vou dizer para você que não foi nem 10 mil reais. E é uma baita casa aqui, né? Uma casa de 500 e tantos metros, né? Outra química interessante, a cristalização do concreto. Todo o concreto da obra foi cristalizado, ele é impermeável lá no seu interior. Gente, isso aí você consegue fazer com que a sua casa tenha muito mais qualidade. E a gente vê casas antigas, por exemplo, que o reboco é podre. O que é um reboco podre? É um reboco farofento, é um reboco que você passa a mão, ele esfarela, ele sai areia, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Agora, esse reboco de fachada, ele é o que está defendendo a sua casa contra a umidade da chuva. Se o seu reboco é podre, se ele tem muitos vazios, ele funciona como uma esponja. Então, quando chove, ele absorve toda a água da fachada e ele traz ela para dentro da sua casa. Sua casa fica úmida, estoura seus armários, você tem problema respiratório, você tem mofo. Por quê? Tudo poderia ser melhorado com desempenho químico, com impermeabilização das coisas. Nós estamos levando esse assunto de química e impermeabilização, né, que são coisas bem correlacionadas. Nós estamos levando isso aí ao último grau de sofisticação. Estamos investindo nisso aí.
realmente. Esse é um conceito que está na minha cabeça, que as pessoas não fazem absolutamente. Você pega a maioria, eu aposto com você, eu tô vendo aqui, ó, 500 casas e 500 obras ali, eu duvido que 5% dos construtores usaram química nas suas obras, para melhorar tudo isso que eu tô falando. Eu duvido. A maior parte é o feijãozão com arroz, ele ó, bate na betoneira, a areia, o cimento e tal, e o empreiteiro faz na correria, aquele treco que você já sabe, aquele samba-lelê. Aqui não, a gente está fazendo com calma, com aditivo químico. Para você ter uma ideia, do lado da betoneira nossa, fica uma placa com a dosagem química de cada coisa que entra na betoneira. Então, isso aí é um conceito recente que acho que vale a pena aplicar. Ó, esses detalhezinhos, você vê que eu estou agregando o máximo de qualidade com o menor investimento. São aditivos químicos, né? É o tipo da coisa que quem vai construir não tem ideia. Por isso que você precisa de um passo a passo de construção. Então, se você quer construir sem problemas, sem perrengue, dentro do orçamento, faça parte do nosso curso, tá? Tá no QR Code que vai subir na sua tela aí em alguns momentos desse vídeo. E também o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo aqui. Entra na lista de espera, porque quando abrir vagas, eu te chamo, beleza? Vamos pro próximo tópico aí. Uma outra coisa que eu mudei recentemente foi uma mudança radical, fez muito sentido, tá? De alguns anos pra cá, é o seguinte, ó. Quando você vai construir uma casa, aquela parte inicial, que é uma parte de estrutura bem grosseira, que é fundação, bater a laje, é muito óbvio que essa parte é com uma galera, um pedreiro mais da pesada, um pedreiro ali, né, que não é um pedreiro de acabamento, tá? Então você tem essa primeira equipe. No final da obra, entra a galera do acabamento, tá? E aí, o que você tem no meio da obra? Você tem reboco, você tem contrapiso, que é o que eu acabei de falar. E quem faz o reboco e o contrapiso? Na sua opinião, enquanto eu estou comentando isso, já pensa aí. Vai pensando aí você que está assistindo o vídeo. Quem é que faz o reboco? É a galera da estrutura ou é a galera do acabamento, né? Até outro dia, o meu reboco e o meu contrapiso, eu passava para a galera da estrutura, que é a galera ali que mexe com coisas mais grosseiras. Uma mudança que eu fiz que foi ótima aqui na construtora é que eu passei a empreitar o reboco e o contrapiso para a galera do acabamento. Então olha só, aqui eu tô num piso aqui que ele tá 100% retinho, tá perfeito, tá? A galera do acabamento, eles têm um toque melhor, um senso melhor de planicidade, de acabamento. Então, quem fez a massa aqui para receber esse piso foi a mesma pessoa que assentou o piso. Se ficar torto, inclusive, eu sei até de quem cobrar. Aí você leva essa lógica, ó, pro revestimento de parede. Então aqui tem um banheiro, por exemplo. Ó, quem é que fez o reboco desse banheiro para receber aqui esse revestimento? Foi a mesma pessoa que assentou o revestimento. Então acabou a confusão. A pessoa responsável pela planicidade da parede, pelo caimento do piso para o ralo, que é o reboco, o contrapiso, eu passei para a equipe de acabamento. Essa mudança foi fundamental para a gente ter resultados melhores aqui na nossa obra. Então, quem mexe com massa, para mim hoje é a mesma turma do acabamento. Isso aí melhorou muito as minhas obras, tá? É tudo bem acabadinho. Você olha os cantinhos assim, ó. Você olha o negócio, tá tudo alinhado. Quando você pega uma obra que isso não funciona, sabe o que acontece? Você percebe essa tira de acabamento aqui, ó, começando com 50 centímetros, ela vai abrindo, ela chega aqui com 60, fica torto assim, ó. Sabe quando você vai numa obra que você vê as coisas tortas? Me fala nos comentários se você tem esse olho do toque, pessoa que vê tudo. Isso aí é sinal de que quem rebocou não era a mesma pessoa do acabamento, tá? Vai anotando as dicas aí. Próximo tópico que eu melhorei absurdamente aqui na minha construtora nos últimos tempos é o seguinte: obras mais limpas. Essa era uma dificuldade que eu tinha
nas minhas obras há uns 5 ou 6 anos atrás, que era caótico. Empreiteiro lambrecava o que ele quisesse, era um empurrando para o outro a situação da limpeza. E chegou num momento, antigamente, que a galera almoçava na obra e a marmita ficava com osso, com carne, esparramado na obra, entendeu? Eu tive que lutar muito para colocar na galera uma cultura de que as minhas obras seriam obras impecavelmente limpas. E como eu contratava vários empreiteiros separados, que eram um cara para elétrica, um cara para pintura, um cara para acabamento, a ideia era que cada um cuide, né, do seu lixo. E aí eu comecei a vincular pagamento à limpeza. Então a pessoa só recebe se tiver limpado, né? Mas mesmo assim ainda tinha ali uma certa dificuldade, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa não é limpa lá na casa dela. Nem sabe o que é ter hábitos de limpeza, de higiene. Então na obra é que ela não vai ser. Só que quando você começa a bater no pagamento, aí a pessoa muda o comportamento, que você está mexendo no bolso dela. Essa é uma dica legal. Você vincular pagamento à limpeza. A entrega do serviço é a entrega da limpeza do serviço. O cara vai fazer acabamento aqui da piscina, ele tem que jogar as caixas de embalagem fora, tem que varrer o espaço, vai rejuntar, pega a sacolinha, embala tudo, bota na caçamba, aí ele pode receber o serviço. Se você não fizer isso, você vai ficar igual eu ficava há 5 anos atrás, no absoluto caos. O lixo não é de ninguém e é de todo mundo, você não consegue nem andar na sua obra. Então a gente foi melhorando isso aí aos pouquinhos, não é? E aí, mais recentemente eu tive uma sacada. Eu contratei uma pessoa fixa para cuidar de serviços indiretos. É o cara que recebe um material, ele faz o almoxarifado da obra, ele faz um monte de coisa, ele anota o que está chegando, o que está saindo, e esse cara também é o responsável pela limpeza geral. Proteção de piso, para fazer manutenção. Hoje em dia nas nossas obras, além desse personagem fixo que faz a limpeza, eu sei que talvez isso aí é difícil para você, né? Que às vezes vai fazer uma obra muito simples. Não dá para você contratar um cara para ficar lá por conta de limpeza. Eu sei disso, tá? Eu já tive nesse lugar também, de não conseguir contratar esse cara. Mas hoje, né, o que eu vejo? Eu fui colocando regrinhas, né, que foram me ajudando. Uma das coisas que ajudou muito é ter muito bem delimitado o local para a galera almoçar, que é onde você gera um lixo nojento pra caramba, que é o lixo do almoço. Então a gente faz um pequeno refeitório delimitado, só pode almoçar ali, não pode sair almoçando. Se você deixar a galera aí, ó, cada um vai pegar sua marmita, cada um vai para um lugar da obra e você tem lixo na obra inteira. E aí, uma filosofia que a gente conseguiu implantar aqui. Graças a Deus eu consegui. Então hoje eu não tenho vergonha de receber ninguém na minha obra. Eu tinha vergonha, meu. De receber um cliente, de receber um fornecedor e a obra é aquele caos. Obra limpa, todo mundo elogia. Faz parte do capricho, você sabe quem é que está executando, que o cara é caprichoso. Você quer saber como encontrar um bom empreiteiro? Vai lá ver se a obra dele é limpa e organizada. Se ele for organizado e limpo na obra, provavelmente ele é com os documentos, com o acabamento, ele é organizado na entrega do serviço dele, tá bom? Essa é uma baita dica aí para você. Conceito que a gente mudou muito, muito mesmo nos últimos anos para cá. Eu falo disso muito aqui nos vídeos. Eu não sei se você já me viu falando isso ou se você está vendo pela primeira vez. É que nós fomos para uma pegada extremamente natural nos nossos revestimentos. Então, estou falando de madeira, natural mesmo aqui no teto, estou falando de pedra na casa inteira, de rocha. E antigamente, nós tínhamos aí, eu já vou falar quanto que eu investi nessa obra aqui para fazer isso, mas nós tínhamos aí 10% de materiais naturais e 90% sintéticos. Hoje, praticamente, isso inverteu. 90% do que a gente põe numa obra é natural e só uns 10% aí são materiais sintéticos, tá? E eu estava fazendo a conta hoje, nessa casa aqui, eu gastei mais ou menos uns R$200 mil a mais
200 mil a mais só para ter acabamentos naturais. Às vezes a sua sensação é que seria muito mais caro do que isso. Mas pensa, é uma casa, né, de uma casa gigante, e a gente tirou tudo que era sintético e botou natural, e o custo disso foi uns 200 mil reais a mais. Se eu for incluir as madeiras, uns 250 mil a mais ou menos. Então, na minha opinião, isso vale muito a pena. No vídeo passado aqui, a Lorena, minha esposa, estava gravando comigo, e ela disse que quando vem nessa casa aqui, ela volta triste para nossa casa, porque essa casa aqui descansa ela visualmente. E essa percepção de conforto, de você descansar no local, ela é por conta de materiais naturais. Isso faz muita diferença no nosso cérebro. E eu vim fazendo essa substituição aí ao longo dos últimos anos. Então isso é uma mudança, é um amadurecimento de conceito. Não é tanto um amadurecimento de tecnologia, de engenharia, de gestão, é um amadurecimento de conceito que estamos aí empregando, né, aqui nas nossas obras. Aí me fala nos comentários se você faria, né, um upgrade desse. Aqui na obra foi talvez uns 5, 6, 7% a mais aí em obra para botar tudo natural. Se você bancaria isso, né, ou se você daria um passo atrás e vamos de sintético mesmo. Próximo ponto que eu amadureci muito nos últimos anos, ele pode ser ilustrado por isso aqui. Não é exatamente isso, mas isso aqui dá para observar muito bem, que é o quê? É caprichar muito na parte de instalações. Ó, isso aqui são as instalações da nossa piscina, tá identificada por cor, né? Já mostrei isso aqui no canal algumas vezes, mas qual é a realidade aqui? Essas instalações, elas estão acessíveis. Eu investi nessa casa aqui para ter uma caixa d'água, não uma, né? Mas um conjunto de caixas d'água de alto desempenho. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então você pega a caixa d'água, você pega instalação de piscina, tratamento de piscina, energia fotovoltaica, aquecimento. O que eu estou falando? Estou falando de instalações. Ar-condicionado, aí você pega bombeamento que tem na sua casa. Não só caprichar nas instalações em si, mas caprichar no acesso às instalações. Isso aqui está muito fácil de acessar. Eu já mostrei aqui no canal algumas vezes como é fácil de subir lá na minha laje. É um acesso fácil. Vou te fazer uma comparação que você vai entender. Se uma construção de uma casa fosse um corpo humano, olha só, o esqueleto seria a estrutura, né? Que é o que mantém a parada de pé. O esqueleto da parada ali, a parte estrutural, né? O acabamento seria a pele, é o que você está vendo por fora. E as instalações, que são essa sequência de mecanismos, de tubulações, de fios, de equipamentos instalados. As instalações é como se fossem as artérias, né? As tubulações do nosso corpo. É o que faz a parada funcionar com saúde. E as instalações numa casa é uma régua muito, muito bem arriscada, assim, ó, que separa uma casa pobre de uma casa nobre, uma casa mal feita de uma casa bem feita. O alto padrão de verdade do falso alto padrão, do alto padrão fake. Tem casa sendo vendida por alto padrão com péssimas instalações. Então, nos últimos anos, eu entendi que vale a pena caprichar nisso. Instalação, equipamento bem, de marca boa, com garantia de 5 anos, garantias estendidas, acesso fácil para manutenções. Olha, você vê casa construída hoje aí, que você não dá manutenção em nada, as instalações não tem como acessar, como mexer. Para mim, essa filosofia ficou nítida de 5 anos para cá. Só instalação boa, acessível e de fácil manutenção. Galera, não pensa nisso. Não pensa mesmo, hein? Não é nem demagogia, é porque não pensam. Então, se você vai fazer uma casa aí, acho que faz muito bem você pensar e você se apegar a esse conceito. Pessoal, olha só. Para a gente encerrar o vídeo, eu acho que eu vou trazer sempre a Lorena aqui para gravar os vídeos com a gente.
Olha aí. O que ela aprontou aqui, ó? Para gravar vídeo assim fica fácil, né? Então, meus amigos, se vocês quiserem descobrir sempre temas relevantes para você aí no universo das obras, esteja nesse canal inscrito, dá o like no vídeo, fala com a galera, pessoal. Porque aí, ó, cafezinho, pão de queijo, né? Então, enfim, a Lorena está convocada para as próximas gravações. Dá o like nesse vídeo se ele te ajudou em alguma coisa e me fala nos comentários aquilo que você não tinha pensado, que você se surpreendeu nesse vídeo aqui. 2 vezes por semana eu venho aqui te entregar o melhor conteúdo da internet sobre construção. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo.